Olá, pessoal. Vamos para o nosso último bloco de ensino remoto de bioquímica. Passamos por todo o curso, vimos todas as moléculas. No último bloco, a gente viu um pouco sobre o metabolismo dos carboidratos. Por fim, nesse bloco, nós vamos trabalhar com o metabolismo de proteínas e também de lipídios. Nessa aula, especificamente, nós vamos trabalhar com como que as proteínas são metabolizadas. A síntese de proteínas ela é um pouco abordada lá na citologia, associando os processos de transcrição e tradução, do material genético. Por isso, nós não vamos abordar ela aqui nesse ensino remoto de bioquímica. Hoje nós vamos tratar de como que as proteínas, ao serem ingeridas ou até produzidas, dependendo do organismo, elas são quebradas em moléculas menores ou para gerar energia ou para gerar precursores, matéria-prima de outras moléculas no metabolismo. Bom, então, as proteínas, para certos grupos de organismos, são a fonte efetiva de aminoácidos. Por que eu estou falando isso? Porque as plantas, os vegetais, sintetizam todos os seus aminoácidos praticamente, enquanto que os animais dependem muito da ingestão de proteínas como fonte de aminoácidos para construir as suas próprias proteínas. Porém, as proteínas, os aminoácidos, também podem ser utilizados como fonte de energia, uma vez que eles podem ser quebrados. E ao quebrar um aminoácido, remover a sua parte nitrogenada, o resíduo pode ser um derivado de carboidrato que pode entrar naquelas vias que nós já vimos de degradação de carboidratos para gerar energia. Certos animais utilizam, por exemplo, os carnívoros, 90% das suas fontes de energia baseiam-se em proteínas, Os animais carnívoros, Os herbívoros, por sua vez, se alimentam de fontes pobres em proteínas. E por isso obtém da sua alimentação menos de 10% de aminoácidos e a sua demanda de aminoácidos é praticamente para a síntese de novas proteínas. Os vegetais, lógico, não se alimentam, então são vários os casos de vegetais que utilizam de alguma fonte externa de proteínas, e os micro-organismos têm metabolismos variados, de maneira que alguns dependem muito das fontes externas de proteínas, enquanto outros sintetizam praticamente toda a sua demanda de aminoácidos. Então, nos animais, que nós vamos colocar nosso foco aqui agora, em especial os seres humanos, esse processo de consumo dos aminoácidos, que são provenientes da alimentação, esse processo de catabolismo que nós vamos trabalhar, de quebra desses aminoácidos, ocorre geralmente em 3 cenários. O primeiro deles é quando as proteínas já do nosso organismo são renovadas, ou seja, proteínas que não são utilizadas mais, como por exemplo enzimas, que já não são mais úteis naquele momento da célula, acabam sendo degradadas, liberando aminoácidos para que eu possa usá-los novamente. A segunda fonte de aminoácidos para metabolismo são os aminoácidos que a gente ingere e que, lógico, nem todos vão virar matéria-prima para as novas proteínas e acabam sendo degradados como fonte de energia. E ainda, em situações onde a disponibilidade de carboidratos é muito pequena, há um direcionamento do quê? Da fonte proteica para fornecer energia, em detrimento apenas para a fonte de novos aminoácidos para construir proteínas próprias do metabolismo. Então, se a gente pegar um resumo aqui, as proteínas intracelulares e as proteínas das dietas acabam sendo quebradas em quê? Em aminoácidos. As intracelulares como renovação, as das dietas através da ingestão, e tudo acaba sendo metabolizado na forma da liberação de seus aminoácidos. As proteínas são quebradas nos seus aminoácidos.
E esses aminoácidos podem ser reutilizados para sintetizar novas proteínas ou serem quebrados, que é o que nós vamos ver agora. E a primeira coisa que acontece com o aminoácido quando ele é degradado é a remoção da sua parte nitrogenada, liberando o íon amônio, e o resíduo, né, a parte que não é nitrogenada, a gente chama de esqueleto de carbono, e vai dar origem ao que a gente chama de alfa-cetoácidos, que vai cair na via energética ou na via de síntese de outras moléculas. Okay? Esse resíduo nitrogenado, né, dependendo da espécie, pode ser liberado diretamente na forma de amônia ou processado. Processado na forma de ácido úrico, ele pensando nos répteis e nas aves, ou pensando nos mamíferos, e aí em especial os seres humanos, esse resíduo nitrogenado vai ser metabolizado, ou seja, vai cair em vias bioquímicas para transformar esse resíduo nitrogenado em ureia, e essa ureia é excretada através da urina. Então, essa via de transformação do resíduo nitrogenado da quebra do aminoácido num produto final excretável, que é a ureia, é chamado então de ciclo da ureia. Então, quando a gente ingere novas proteínas, o que acontece? Você pega, come aquele bife acebolado, e aí esse bife você mastiga e partes desse material rico em proteína, né, chega ao estômago. Ao chegar ao estômago, o que vai acontecer? Nós vamos ter enzimas, por exemplo, a pepsina, que vai se transformar a partir do pepsinogênio, que é uma forma inativada dessas enzimas, elas vão quebrar as proteínas em peptídeos menores lá no estômago, né? E ao passar pelo estômago, chega no intestino delgado, esse bolo alimentar rico em matérias, em material rico em pequenos peptídeos. Esses pequenos peptídeos passam por mais ações enzimáticas, né? Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, peptidase, e esses peptídeos são quebrados em aminoácidos individuais, e esses aminoácidos individuais são absorvidos pelo epitélio intestinal. Então, há uma ação enzimática ao passar pelo estômago e intestino delgado de quebra das proteínas, que são longas cadeias de aminoácidos em cadeias menores no estômago, e quando chega no intestino delgado, essas cadeias menores, esses oligopeptídeos, são quebrados em aminoácidos individuais, e esses aminoácidos são absorvidos pelo epitélio intestinal ali do intestino delgado. E aí, esse material, esses aminoácidos, vão atingir o sistema porta-hepático e chegar ao fígado. O fígado é o centro de processamento desses aminoácidos. Então, esses aminoácidos são canalizados de acordo com a necessidade. Vários desses aminoácidos já caem em vias de distribuição para síntese de proteínas, mas muitos deles são quebrados, né? A gente já falou, removida a sua parte nitrogenada da sua forma, do seu esqueleto de carbono, né? Através de um processo que a gente chama de desaminação, ou seja, a remoção do grupo amino. E quando há a remoção desse grupo amino, eu tenho que ter uma molécula que receba esse grupo amino, ou seja, um aceptor de grupo amino. E o aceptor de glutaminas é o glutamato. Então, o glutamato é um aminoácido que no fígado tem essa função de receber os grupos amina dos aminoácidos que foram quebrados. Então, quando eu venho com um aminoácido qualquer, né, igual aqui está colocando como L aminoácido, né, aminoácido da forma L, levógena, que é a principal, esse aminoácido no fígado, se esse aminoácido vai ser quebrado, ele vai perder o seu grupo amino. Para quem? Para o alfa-cetoglutarato, e o alfa-cetoglutarato, ao ganhar esse grupo amino, se transforma no glutamato. E esse aminoácido sem o seu grupo amino, que a gente chama de alfa-cetoácido, que vai servir de matéria-prima para eu fazer outras moléculas, ou vai servir como material a ser inserido nas vias energéticas e gerar
energia para o organismo. Então, esses aminoácidos que são quebrados, novamente, eles provêm da digestão e também o quê? Dos organismos, das proteínas do próprio organismo. E aí, esse glutamato ele é apenas um aceptor, né? Então, ele recebe esse grupo amino, mas depois ele tem a função de doar esse grupo amino para onde? Para as vias de síntese de aminoácidos. Então, o corpo, ao sintetizar os seus próprios aminoácidos, vão precisar de grupos nitrogenados. E quem vai fornecer esses grupos nitrogenados é o próprio glutamato, que recebeu esse grupo amino lá no início do processo. Então, nos tecidos também ocorre o quê? Essa degradação de compostos nitrogenados. Se a gente for pensar, por exemplo, lá no músculo, que é um local de muita intensidade de atividade energética e também possuem fibras que são ricas em proteínas, então o conteúdo proteico dos tecidos, dos músculos é muito intenso. Então, há uma intensa o quê? Renovação de proteínas dentro dos tecidos, e isso vai acontecer também com o auxílio de quem? Do glutamato, recebendo os grupos amino, entregando grupos amino para síntese de novas proteínas. Porém, pode haver o que? Um excesso de grupos amina nos músculos, né? Os músculos estão em intensa atividade energética, então você pode ter consumo de aminoácidos ali naquelas células, e isso pode gerar excesso de amônio. E o acúmulo de amônia dentro de células é tóxico. Então, de alguma forma, essas células dos tecidos precisam se livrar desses resíduos de amônio. E o centro de processamento desses grupos amônio para ser liberados na forma de ureia é o fígado. Então, de alguma forma, o organismo tem que se livrar das amônias que estão presentes nas células dos tecidos e levar esses grupos amônio para onde? Para o fígado, para que lá no fígado esses grupos amônios passem por uma via bioquímica chamada ciclo da ureia, e aí esse grupo amônio é transformado em ureia e vai ser excretado sem problemas, sem toxicidade pela urina. Então, nos tecidos, o que acontece? Esse glutamato, então, vai receber esse grupo amino, virando glutamina, e aí esses grupos amino vão ser liberados, vão ser enviados para o fígado, e lá no fígado eles são processados. Remove-se o grupo amina e lá mesmo é processado esse grupo amino, se transformando em ureia lá no fim do ciclo, que nós vamos ver depois. Nos músculos, como isso é muito intenso, existe uma via alternativa. Então, não é a glutamina que vai transportar esses grupos nitrogenados para o fígado, e sim o quê? Um ciclo no qual o piruvato, que é um resíduo muito comum também, por causa da glicólise, que é muito intensa nos músculos, a gente já viu isso na aula de glicólise, então nós vamos ter um excesso de piruvato no músculo e também excessos de grupo amino no músculo. Então, esses grupos amina da quebra de aminoácidos é muito intensa no músculo, então a gente tem excesso de resíduo nitrogenado e também a quebra da glicose de forma anaeróbia, que é muito comum nos músculos, também gera um resíduo de piruvato muito grande, né? E esse piruvato, ao ser fermentado, gera a fermentação lática, que causa problemas. Então, o que os músculos precisam? De se desfazer desses piruvatos. E quando tem excesso de piruvato e excesso de grupamina, os músculos têm uma via de quê? De juntar piruvato com grupamina. Quando eu tenho vias de transferência de grupaminas para o piruvato, lembrando que quem faz essa transferência é o aceptor de grupamina, que a gente já viu no início da aula, que é o glutamato. Os glutamatos, então, vão o quê? Vão transferir o grupamina para o piruvato. E esse piruvato, quando ganha o grupamina, ele se transforma em alanina. Essa alanina viaja pelo sangue e chega ao fígado. E lá no fígado, esse grupamina passa por aquele processo padrão de remoção do grupamina
da alanina, liberação do piruvato no fígado para metabolismo, e esse grupamina cai no ciclo da ureia ou vai sintetizar novos aminoácidos aí para cima. Ok? Então, lembrando, nos tecidos, temos o quê? Excesso de grupamina, que é canalizado para o fígado através da absorção desse grupamina pelo glutamato, se transformando em glutamina, e essa glutamina viaja para o fígado. Quando eu estou pensando em músculos especificamente, a via mais usual é o quê? Esse resíduo nitrogenado se agrupar ao piruvato, que também é abundante no músculo, transformando-se em alanina no lugar de glutamina, e aí essa alanina viaja de volta para o músculo, o fígado, e lá no fígado há uma concentração desses aminoácidos a serem processados, e lá no fígado eu tenho todo o aparato enzimático, metabólico para receber esses aminoácidos em excesso, né, glutaminas e alaninas, para quebrar esses aminoácidos, liberar o resíduo nitrogenado, liberar o esqueleto carbônico é utilizado como matéria-prima ou material energético, e esse grupamina cai numa via chamada ciclo da ureia, para se transformar na ureia, lógico, que é um material menos tóxico que vai ser liberado na urina dos animais. Lembrando, já falei, que isso é para quem? Os mamíferos, né? Existem outros animais que fazem vias alternativas, como, por exemplo, as aves e os répteis, em vez de usar a ureia como forma final, essa ureia é transformada em ácido úrico, material que concentra mais resíduos nitrogenados numa única molécula, e esses resíduos nitrogenados, então, demandam menos água para diminuir essa toxicidade, e acaba que é um material específico para organismos que têm problema com estresse hídrico ou organismos que precisam ser leves, como as aves, e com o mínimo de água retida é melhor. Bom, então nos mamíferos o que acontece? Esses resíduos nitrogenados, ao chegarem no fígado, têm que ser convertidos em ureia. E aí ocorre o que a gente chama de ciclo da ureia, que é uma via cíclica que no final eu terei como produto a ureia. Então o processo começa quando? O processo começa quando eu faço a seguinte parte. Eu vou pegar uma molécula de ATP e combiná-la a uma molécula de bicarbonato. Então o bicarbonato acaba ganhando um grupo fosfato do ATP, formando o anidrido carbônico ácido fosfórico, que é essa molécula aqui. Ó. Essa molécula, então, vai receber o grupamina. Olha lá. Ao receber o grupamina, esse grupo fosfato sai da molécula. Está vendo ele saindo aqui. Sobrando, então, o que? Apenas o esqueleto carbônico aqui, né? O grupo ácido carboxílico, mais o grupamina. E essa molécula é chamada de carbamato. O carbamato é novamente fosforilado, ou seja, ele ganha mais um grupo fosfato, e esse grupo fosfato, ao ser incorporado, gera uma molécula chamada carbamoil fosfato. Notem, gente, que esses fosfatos que entram e saem apenas tornam a molécula um pouco mais propensa a sofrer de uma próxima reação química. Então, quando a gente viu aqui no passo 2 a presença do grupo fosfato no passo, e nesse passo 3 ele já saiu, é porque o fosfato torna a molécula mais propensa a receber esse grupamina. Depois que entrou, ele sai, e aqui é a mesma coisa, o grupo fosfato vai entrar aqui simplesmente para tornar essa molécula um pouco mais propensa a sofrer a próxima reação, que é o quê? É a incorporação desse carbamil ou carbamoil fosfato à molécula chamada de ornitina. Então, a ornitina é a molécula que vai receber esse carbamil fosfato. Lembrando que o carbamil fosfato vem da combinação de um derivado do gás carbônico, do CO2, ao grupamina. E aí,
o que vai acontecer? A ornitina vai incorporar na sua estrutura o carbamil fosfato, formando uma molécula chamada de citrulina. Essa citrulina é uma molécula capaz de quê? De passar pela membrana da mitocôndria, que é o local onde é feita o quê? A transformação desse resíduo, dessa molécula contendo resíduo nitrogenado em ureia. Então, todo o ciclo da ureia acontece aonde? Acontece na mitocôndria. Então, os resíduos nitrogenados ali, que são captados pelo íon bicarbonato, né, que é um derivado do CO2, e é captado lá no citossol, vai ter que ser importado para dentro da mitocôndria para terminar o processo. E quem importa esse processo lá para dentro da mitocôndria é uma molécula chamada citrulina. Então, a citrulina é a molécula que é o produto de quem? Da fusão da ornitina com o carbamil fosfato. Então, carbamil fosfato, junto com a ornitina, vira citrulina e a citrulina entra para dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria, a citrulina vai se combinar com o aminoácido, né, o aspartato, ou ácido aspartico. Esse processo, então, gera uma molécula enorme chamada argininosuccinato. O argininosuccinato, então, sofre uma quebra, uma liase, então não é uma hidrólise, liberando um pedaço da molécula chamada fumarato. Guardem essa molécula, por quê? Porque o fumarato é um componente do ciclo de Krebs. Então, esse fumarato vai ser direcionado, muitas vezes, para onde? Para o ciclo de Krebs. E, ao remover o fumarato, eu gero um novo aminoácido, que é a arginina. Essa arginina pode ser utilizada como um aminoácido estrutural ou seguir no ciclo da ureia. Se ele seguir no ciclo da ureia, uma enzima vai hidrolisar, ou seja, fazer uma quebra da arginina, liberando esse pedaço aqui da molécula. Ó. Quando eu libero esse pedaço aqui da molécula, esse pedaço da molécula é a ureia. E o que sobra, gente, é a ornitina, que vai para fora da mitocôndria de volta, se combinar com um novo carbamil fosfato, gerando citrulina e o ciclo é renovado. Certo? Por isso que a gente fala que é uma via cíclica. Estou aqui só mostrando aqui o mesmo processo. Então, parte do ciclo da ureia ocorre no citossol e parte do ciclo da ureia ocorre lá dentro da mitocôndria. Então, a parte da mitocôndria, a parte mitocondrial, e tem uma parte que é citossólica. Bom, vimos que esse processo consome ATPs em vários pontos do processo. Então, se há o consumo de ATP, é energeticamente custoso. Então, como se compensa esse processo de liberação, né, de degradação das proteínas e canalização dos resíduos nitrogenados que são tóxicos em ureia, com a molécula menos tóxica para ir embora? O grande barato é o quê? É a liberação do fumarato no meio do processo. Porque o fumarato ele vai entrar onde? No ciclo de Krebs. E entrando no ciclo de Krebs, ele vai gerar o quê? NADH, vai gerar ATPs no final, lá na cadeia transportadora de elétrons, tornando o processo agora mais favorável. Então, veja, se a gente associar o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, a gente tem uma parte que é custosa energeticamente, compensada por uma parte que é favorável energeticamente, gerando esse equilíbrio necessário para o metabolismo. Então, acaba que, ao pé da letra, esse processo de transformar o resíduo nitrogenado em ureia para ser excretado é custoso energeticamente.
porém ele gera um resíduo, que é o fumarato, que é como se fosse lenha para queimar, ou seja, é uma matéria-prima que entra num ciclo energeticamente favorável. E aí você compensa os dois, né? Então, esses dois ciclos acabam ocorrendo em concomitância, e aí a gente chama isso de bicicleta de créditos, porque eu tenho sempre um ciclo amarrado no outro, girando ao mesmo tempo, como se fosse uma bicicleta. Ok? E aí, gente, esse material, né, eu falei o que aconteceu com o quê? Com o resíduo nitrogenado. Mas e o outro pedaço? E o esqueleto de carbono? E o alfa-cetoácido? Esse alfa-cetoácido vai ser transformado através de vários passos bioquímicos. Qual é a via, então? Depende de cada um dos aminoácidos, porque cada aminoácido tem sua cadeia lateral, né? Existem aminoácidos pequenininhos, aminoácidos grandes, aminoácidos aromáticos, etc. Então, cada um vai ter uma via própria de transformação dessa parte que sobrou quando eu tirei o resíduo de nitrogênio, né, e que foi recebido pelo glutamato ou pelo... E aí o que vai acontecer? Esse material acaba o quê? Ou servindo de matéria-prima para fazer outra coisa, ou virando um pedaço do quê? Do ciclo de Krebs, ou até mesmo um pedaço, um intermediário, né, da glicólise. Então, vários deles, então, quando eu quebro, por exemplo, esses 3 aminoácidos aqui, eu tenho uma via bioquímica para cada um deles, que no final eu vou gerar um piruvato. E esse piruvato vai ser metabolizado tal qual nós já vimos lá no ciclo de Krebs. Se eu pegar, por exemplo, todo esse grupo aqui de aminoácidos, cada um deles terá uma via e vai, no final, formar um fumarato. Assim, é um intermediário do ciclo de Krebs que entra ali e cai nessa via energeticamente favorável. E assim, há vários. Por exemplo, todos esses aqui, ó, têm vias de transformação em acetil-CoA, que é a molécula que já entra direto no ciclo de Krebs, antes do piruvato. Então, o barato aqui é o quê? É entender que quando eu removo o resíduo nitrogenado do aminoácido que eu ingeri, esse resíduo nitrogenado vai se transformar em ureia, ou vai ser incorporado em novos aminoácidos. E esse resíduo, né, esse esqueleto carbônico, ou é utilizado como matéria-prima para outras moléculas, ou ele cai na via energética de carboidratos que a gente já viu. Então, tudo se renova, tudo é utilizado, né? E esse é o segredo dos animais carnívoros, né? Cuja alimentação deles, a dieta, é muito rica em proteína e alguns humanos também têm utilizado desse recurso, né? De ter dietas riquíssimas em proteínas, né? Que vai ter o quê? Como resultado final, um excesso de aminoácidos. Se essa pessoa está numa crescente ali de atividade muscular, de reforço muscular, muitos desses aminoácidos vão ser utilizados para compor novas células musculares ou compor novas fibras musculares. E muitos desses aminoácidos vão ser utilizados como matéria-prima. Mas também vai ter resíduo e muitos deles vão ser transformados em quem? Esses piruvatos aqui, nesses oxaloacetatos, nesses fumaratos, e vão ser utilizados como fonte de energia, porque essas pessoas vão ter uma dieta de carboidratos mais baixa, né? As dietas low carb. Ok, gente? E aqui só exemplificando, né, no pouco do slide, no livro tem mais outras opções, aqui só exemplificando o quê? Uma dessas vias de transformação de cada um dos aminoácidos no quê? O seu produto final, aqui no caso da treonina, da cisteína, da alanina e da glicina, e da serina aqui, por enquanto, e todos eles vão ter vias próprias, vias sequenciais, como nós vimos, e vão canalizar em quem? No caso aqui no piruvato. Esse piruvato cai no ciclo de Krebs ou vai ser matéria-prima para fazer outra coisa. Ok?
Gente, então essa é a nossa aula de catabolismo de proteínas. Resumindo, a gente ingere proteínas e sintetiza também as nossas proteínas. Ao ingerir as proteínas, o que é absorvido de fato são aminoácidos. Esses aminoácidos no fígado, que é o centro de processamento desses aminoácidos, podem ser utilizados diretamente para fazer as nossas proteínas, podem ser quebrados. Quebrados em que sentido? O resíduo nitrogenado é removido e cai numa vida chamada ciclo de Krebs, que vai dar na ureia lá no final. Esse resíduo nitrogenado pode ser utilizado para sintetizar nossos aminoácidos. E o outro lado é o esqueleto carbônico. Esse esqueleto carbônico pode ser matéria-prima para fazer até novos aminoácidos, matéria-prima para sintetizar outras moléculas, né, carboidratos importantes para nós, ou cair em via energética para gerar energia. E pessoal, então essa é a nossa aula de catabolismo de aminoácidos. Ok? Então, encontramos na próxima aula de catabolismo de lipídios. Abraço, pessoal.